Então, pós-França, vou fazer igual uma amiga minha que eu postei a viagem que eu fiz para a França agora. A vida presta. Tava em Paris. Ela, mas em Paris a vida presta. Mas na Bahia também. Mas quando eu decidi falar sobre essa viagem aqui para vocês, eu fiquei refletindo sobre algo que foi muito surreal nessa viagem, que tem muito a ver com o meu trabalho desses anos todos. Eu fiquei refletindo sobre o quanto as escolhas que a gente faz diárias, muitas vezes a gente faz escolhas não a partir de um lugar consciente, né, mas a partir das nossas defesas, os nossos medos, os nossos sintomas, e faz parte. Mas quando a gente vai observando isso, trazendo para a consciência as nossas escolhas e fazendo elas, se apropriando delas, bancando a nossa própria verdade, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, que eu estou filosofando, né? Mas peraí, me acompanha. A vida, ela retribui. E retribui de um jeito muito bonito, gente. Eu tô aqui olhando pra ver se não tá com reflexo. Acho que tá tanto não, né? Bom, vou tirar um pouco pra não ficar com tanto reflexo. E eu vou contar pra vocês porque eu tô dizendo tudo isso. Primeiro porque... não, eu vou contar logo. A gente tinha esse sonho de viajar pra França quando eu era casada, né? Eu e Jimmy. Isso partiu de Romeu, de um movimento muito grande de Romeu, de querer viajar, sair do país. E a gente já falava para ele, e ele conheceu muita coisa aqui do Brasil, principalmente no Nordeste. A gente fez uma viagem para o Nordeste há um tempo atrás. A gente falava da importância da gente conhecer o nosso país, né? Mas enfim, o que custa sonhar? Enfim, fazer outros voos. E aí surgiu essa ideia da França. A gente começou a construir isso juntos, aí veio a separação. E aí? O que a gente faz com esse angu? Sentamos e, como nos tornamos amigos, entendemos que essa viagem cabia. Eu fiquei, no primeiro momento, refletindo muito sobre como ia ser, na prática, uma viagem, os quatro, a gente dentro de um motorhome, porque essa era a ideia, era mais barato, era a forma mais viável, a gente iria no inverno, que também era mais barato, tudo isso a gente pensou, porque pessoa aqui, ninguém que está podendo ainda fazer viagens assim, né? Enfim, ficar em Airbnb, mas se você puder vá, tá? Porque motorhome, ai gente, eu tô até fazendo um vídeo com a Alice, depois assistam. A gente até fez um vídeo meio longo, a Alice ficou, mãe, diminui o tempo, as pessoas não veem, aí eu sou meio arcaica. Não, filha, vamos botar um negócio de 5 minutos. E ela, não vão ver. E aí, então passou uma pessoa aqui, eu já perdi meu raciocínio. Mas vou voltar. Eu tava falando, da pessoa ainda tem a menopausa junto de tudo isso. Gente, tava falando o quê? Ah, tá, dos perrengues. Quer dizer, nem entrei nos perrengues, mas tô contando pra vocês que eu tô fazendo um vídeo com a Alice, depois assistam lá. Dei tipo, uma forcinha sobre o quanto não foi fácil estar no motorhome. Eu vou postar um vídeo aqui que no início a pessoa tava, gente, vocês têm que fazer, que parada massa, tá uma zona no motorhome, mas eu mostrei, olha que legal, o banheiro é muito massa, realmente a estrutura é muito interessante, né? E a gente já tinha uma noção, porque como nós moramos em Serra Grande uma época e tinha uns estacionamentos de motorhome, a gente teve um amigo que comprou um motorhome, a gente viu o perrengue que ele teve comprando, né? Com vários problemas durante a viagem que eles fizeram, que na verdade ele fez até durante um ano dentro de um motorhome. Meu Deus. Tem coisas que não é para todo mundo, né? Eu acho que é isso também. Pensa nisso, quando você escutar tudo que eu vou falar aqui, avalia. Bota na peneira, porque pode ser que você esteja afim desse perrengue também. Ou não seja tão perrengue para você, eu não sei. Eu não sei. Ontem eu tava conversando com uma amiga mesmo, que ela disse, eu tenho uns amigos que vieram de não sei aonde, eles têm um motorhome e eles viajam com um filho pequeno, inclusive ela engravidou e foi com o bebê. Enfim, assim, eu acho surreal. Mas lá
pensamos em distribuir um pouco. Então a gente ficou 3 dias em Paris e o final a gente ia ter um dia de suspiro, que foi um pedido meu. Olha só, Jimmy, pelo amor de Deus, vamos botar um dia pra gente descansar o nosso corpinho, porque provavelmente a gente vai estar muito cansado. E a gente realmente teve uma última noite, assim, super especial, num hotel perto do aeroporto, nevando horrores em Paris, algo muito raro, inclusive eu escutei muito que era sinônimo de muita sorte. Lindo demais, gente, um negócio assim, tipo, eu fiquei muito impactada. O hotel, sabe? E Paris, quando a gente entrou para entregar o motorhome, né? E depois fomos para esse hotel que era perto do aeroporto. Mas então a gente fez essa distribuição pequena, porque a gente não podia mais do que isso, como eu disse. E aí ficamos 3 dias em Paris, foi massa e tal, conhecendo Paris, um friozinho gostoso. Fomos buscar o motorhome. Quando a gente chega lá, e aí é que eu quero falar sobre essa coisa que eu disse no início, sobre as escolhas que a gente faz na vida, e que eu refleti muito sobre o meu trabalho, sobre quem eu sou, né, gente? Que meu trabalho atravessa, minha travessa. Sobre como a vida, ela nos presenteia, ela pulsa num lugar diferente, assim. Eu já venho experimentando isso há alguns anos e isso me trouxe muita vitalidade, algo que eu não tinha sempre. Eu já fui uma pessoa muito anestesiada, uma pessoa que achava que sentia, mas pensava muito no que sentia ao invés de estar realmente sentindo. É confuso isso, né? Sentindo as próprias emoções, lidando com o medo, com a angústia, com a tristeza. Ainda tenho muitos processos na minha vida, não estou falando aqui em nenhum lugar de perfeição não, gente, mas assim, era um lugar foi o que eu falei no início, muito inconsciente, em que eu não dava vazão, não pegava e me aprofundava nos meus processos, nas minhas defesas, nos meus medos, para poder existir num lugar diferente, sabe? Enfim, vocês vão entender. E aí, eu comecei a perceber, ao longo desses anos, desde que eu venho fazendo isso, tendo coragem para investigar um pouco mais a minha bagaceira, a minha história de vida, o quanto olhar para isso me fez respirar, me fez viver uma vida, vem fazendo com que eu viva uma vida cada vez com mais sentido. Por isso que eu sou tão apaixonada pelo processo terapêutico também, né? Agora eu vou começar um grupo terapêutico, também percebendo essa necessidade da gente estar em grupo. Vou falar disso um pouco mais pra frente, que a pessoa vai atropelando tudo. Mas presta atenção, fica aqui comigo. Aí a gente chegou para buscar o motorhome e um lugar gelado, tipo, onde a gente estava dentro do lugar não tinha um aquecimento, o único lugar aquecido era o banheiro. E aí eu tô saindo do banheiro, tô vendo uma pessoa de cabelos brancos assim, oi, Orjana! Eu abracei ela assim, meio tipo, quem é você? E ela, eu sou baiana. Vocês acreditam nisso? Gente, pelo amor de Deus. Eu sou baiana, tô aqui com meu filho, com a minha nora. Eles são baianos, mas moram em Aracaju e tava com o neto de 11 anos. E a nora grávida de 7 meses dentro de um motorhome. Eu acho que ela não sabia ainda o que aguardava ela. Eu sei que eles já tinham passado por alguns perrengues. E aí deram todo o bizu pra gente. E esse lance de viajar e mudar a rota, eu acho muito massa, né? A gente encontrar pessoas no caminho e entender que o percurso agora é outro. E para as crianças também perceberem isso, porque a gente tinha uma rota que a gente ia conhecer vários países, porque o Romeu queria, lembra que iria ticar país? E a gente, filho, pode ser que não dê, não, mas poxa, mãe, vamos tentar, tá, beleza, fizemos um planejamento, vamos lá, vamos para a Suíça, vamos para a Alemanha, um frio da desgrama, mas vamos nessa. Quando a gente conheceu eles falaram, cara, vocês vão pegar um frio, uma estrada desnecessária, com muito frio, tem que ter cuidado com o motorhome, porque a gente teve problema com o gás, e aí problemas de pós-venda, né, da empresa especificamente, que, sei lá, tinha que dar 3 colchas, 4 colchas, dava duas toalhas para 4 pessoas, aí eles meio que deram um bizu pra gente poder conferir tudo direitinho, se informar ainda mais, porque tem tipos de motorhome, o nosso
Ele era aquecido na tomada, então tiveram alguns campings que não tinham tomada, então ficava ligado, o carro tipo, gastando gasolina, que não era barato, mas aquecendo mais a parte da frente da cama que ficava em cima. Quem estava atrás, meu amor, reza, enrolada com milhões de coisas para poder não ficar tão gelado. Fora que, eu falei no vídeo com a Alice, né? Mas enfim, balançava quando você dormia, parecia que você estava num barco. Eu e a Alice, a gente ficou assim, tipo, no dia seguinte. Alguns dias, sem entender o que estava acontecendo, uma dor de cabecinha, sabe? Um mal-estar. Mas enfim, eu sei que quando eles nos disseram isso, a gente mudou a nossa rota e fomos, inclusive, no movimento de encontrar eles. Quando nós estávamos nessa rota anterior, na ideia de ir para a rota anterior, uma amiga minha que eu conhecia 3 anos atrás num carnaval aqui em Salvador, ela e o marido, eles moram numa cidade, Port-Venter, não sei falar, gente, francês. Bom, perto de Montpellier, isso eu sei. Eu acho que é isso, Montpellier. Que é uma cidadezinha assim, meu Deus, tá de colocar no bolso, uma coisa mais fofa do mundo. Ela me mandou mensagem, Jana, passe aqui e tal. E eu falei, cara, não vai dar, que a nossa rota é outra. E eu resolvi ficar sem celular, né, esses dias. Inclusive, desapliquei o aplicativo, que essa é a forma que eu consigo. E aí, quando a gente mudou a rota, eu comentei com o Jimmy, né, eu falei, Jimmy, eu vou mandar uma mensagem pra Carol pra gente poder se encontrar e passar o Natal juntos, pelo menos, a gente vê o que a gente faz. Mas abre aspas pra uma questão. Eu, não tô descabelada não, né, gente? Peraí um pouco. Eu mandei mensagem pra Carol, essa nossa amiga, e o marido dela, Vinícius, porque eu conhecia eles, assim. E não só conhecia eles, e tipo, eu sabia que eles eram um casal adultos, não, um casal que, assim, pessoas que estão se trabalhando minimamente. Eu não sei que pode parecer arrogante isso, né, gente? Mas veja se vocês entendem. Pessoas que não é aquela galera que se vitimiza, que faz chantagem emocional, sabe? Que não, pessoas que você consegue conversar, que fala o que pensa, sabe? Com verdade, não fica fazendo linha. Então isso a gente sentiu quando a gente passou o carnaval aqui com eles, o primeiro carnaval, que a gente se conheceu através do meu primo, que a gente saiu um grupo de casais e eles estavam. E, e aí eu falei, não, dá pra ir. Isso que eu falei das escolhas, entende? Que eu venho fazendo já há algum tempo. Se fosse um casal que eu não tivesse essa percepção, eu não teria ido. Eu teria dito, ó, não vai dar, a gente vai fazer outra rota. E é isso aí que segue, vida que segue. Porque para mim isso é muito importante. Se existe um controle que eu acredito que nós possamos ter, é com quem a gente quer estar. Eu falo isso muito para os meus filhos, principalmente para minha filha que é mulher. Se você puder escolher, escolha com quem você quer estar. A gente conversa constantemente sobre as relações dela, sobre essa troca, sobre as pessoas que realmente ela se sente bem, onde a energia dela não é sugada. Porque vão existir momentos que você não vai poder escolher. A gente conversa sobre isso. No trabalho, em situações adversas, né? Mas se você puder, gata, escolha, porque isso é extremamente libertador. E foi com isso que eu me conectei nessa viagem. Eu fiquei assim, tipo, tá, eu tô recebendo, eu vou receber. Porque realmente, fazer essas escolhas, elas não são simples, né, gente? Porque a gente é mal vista, a gente às vezes. Não que significa que a gente não vá fazer escolhas de estar perto de pessoas que a gente não gosta tanto. Como eu disse, isso acontece. Mas quando a gente escolhe isso, escolhe estar com pessoas que a gente realmente quer, que é do tipo, dizer não para alguns convites, dizer não para pessoas. Eu percebi isso quando eu me tornei mãe, que eu tinha que bancar mais esse lugar. Chegar e dizer, não, eu não quero hoje receber na minha casa, eu não vou para tal festinha, porque aquela festa em si tem uma galera que eu não me conecto e não vai rolar. Às vezes flexibilizava porque tinha as crianças e tal, mas eu comecei a perceber que tinha uma demanda maior sendo mãe, para essa exigência social de estar performando e estar ali porque meus filhos, entende? Não que eu não fosse, mas eu comecei a sacar de que né, na maternidade esse é um lugar extremamente opressor.
porque é onde a gente é vista, né? Então, a mãe dos meus coleguinhas, eu também sou amiga delas, e embora e tal. De novo, não que não possa ser, porque a pessoa tem que explicar, senão fica parecendo que ela é rígida. Não é isso. E eu espero que esse som desse carro aqui não atrapalhe, a buzina também. Bom, vamos lá. E aí, gente, vocês entendem? Esse controle sobre essas escolhas, isso é de um babado. Porque aí isso é pulsar na própria verdade, né? Tipo, eu não vou com quem eu tô afim de. Que eu percebo que tem esse lugar aqui, quem é essa pessoa, e aí a vida vai pulsar em outro lugar, minha amiga. Que foi o que aconteceu com a gente. Os caminhos estavam totalmente abertos. Vocês não têm noção. Eu fiquei espantada muito com isso. A França é linda também, né? Aquelas cidades é tipo. Eu falava, meu Deus, eu tô vendo isso realmente. Meus olhos estão podendo ver isso, sabe? É muito bonito. E esse é um lugar que eu venho conquistando também, de me encantar, de não deixar de me encantar pela vida, sabe? É um exercício de tipo, uau. O que pode ser batido, né, gente? A minha vida hoje também, aqui onde eu tô, né? Eu tô aqui na varanda da minha casa, do meu quarto. Eu acordo com passarinho. E aqui nessa porta não tem cortina, né? Porque o sol entra. Eu vejo um pôr do sol, gente. Vocês não têm noção. Romeu às vezes vem pro meu quarto, né? Ele faz um carinho e fala: mãe, olha que coisa mais linda. E eu percebo que os meus filhos contemplam muito porque me veem também contemplando muito, sabe? Enfim, eu tava na viagem assim, encantada com tudo, mas esse movimento de tipo, é por aqui, vai, sabe? Foi muito forte pra mim, assim. Isso me deixou muito emocionada e muito conectada com essa verdade. Aí dali em diante a gente fomos, mandei mensagem pra Carol, falei, então, será que a gente rola de passar Natal com vocês? Ela, lógico, venham, a gente vai pra montanha, vocês podem ir pra lá e tal. A gente teve que comprar uma corrente pro carro, né? E a gente tinha horas pra chegar lá. A gente simplesmente foi pra um lugar que o Romeu sabe, eu não sei o nome, ele fala direto, porque ficou muito marcado em Romeu. Uma cidade de sonho, assim, né? Natal com neve, gente. Natal com neve é tipo Papai Noel, né? É aqueles filmes hollywoodianos, sabe? Muito lindo, assim. Todas as casas cobertas. E aí a gente estava querendo ir esquiar. E aí Carol falou, Jana, vai ser muito perrengue, esquiar não é uma coisa simples. E para onde vocês vão não é tão interessante assim. A gente ia para Andorra, eu acho. Eu acho. Bom, esse negócio de lugar não é muito comigo, não. Os nomes. Venham pra cá, que aqui a gente faz um esquibunda gostoso e tal. E foi exatamente assim. Peraí, deixa eu beber um pouquinho da minha água. E aí, a gente chegou lá, fomos recebidos por eles, um carinho enorme. Mais dois casais, os meninos mineiros, as meninas francesas falando português, a mãe das meninas com o namorado, uma fartura de comida. Vinícius, que super entende de motorhome, porque já morou todo equipado, já botou tudo para funcionar, o carro não estava aquecendo, o cara era especialista não sei da onde, da Renault, foi e consertou, e eu só assim, tipo, que isso? Cada hora eu vou um check no sentido de tipo da vida, tá falando, vamos facilitar aqui, vamos facilitar aqui. A galera que Carol tava, uma galera super interessante, porque é isso, né? Como eu disse antes, eles são esse casal. Dificilmente eles vão estar com uma galera. Era, né, um risco. Assim como os amigos deles também. Ela comentou com a gente que eles falam: quem são esse casal? Não, confia. E a gente teve um match, todo mundo, assim, né? Todo mundo, as meninas muito politizadas, muito cultas, a gente tem conversas muito interessantes, assim, as crianças muito respeitadas no lugar de serem vistas e não é, sabe aquela coisinha, tratar a criança feito bebê, Alice se sentindo muito fazendo parte, sabe? Eu até fiz um negócio que ela reclama bastante de mim, mas eu fiquei até surpresa que eu acho que ela estava se sentindo tão bem ali nesse sentido de se sentir pertencente, não sendo tratada como, né, uma adolescente, como um sujeito.
que eu falei, gente, ela tem um canal no YouTube, ela tem música. Aí o pessoal, cadê? Bota aí, não sei o que. A gente botou e todo mundo, e ela ficou escutando. Em outros tempos, acho que ela tinha me matado, tinha corrido pro banheiro, tipo, sei lá, correr riscos. E ela nem tchum pra isso, porque tava se sentindo tão bem, sabe? Ainda tinha um cachorro de Carol e de Vinícius também, que pra mim foi uma ressignificação de Amora, a nossa cachorra que morreu ano passado, fez um ano agora, e que eu falei para as crianças esses dias, vocês sentiram que a gente falou muito de Amora. Romeu acordou um dia chorando muito, falando dela, e Itos meio que trouxe uma ressignificação desse lugar, sabe? Eu senti, assim, que foi um amor que a gente teve por ele ali, que a gente ficava lembrando muito dela, que se Itos não fosse um cachorro que tenha, acho que quase o tempo de Amora, eu diria que era Amora encarnado nele. Porque eu voltei com o meu coração muito mais calmo em relação à ida dela, né? Enfim, vocês entendem, gente? Aí a gente teve um Natal muito especial. Vitor, que é um dos meninos que é mineiro, Romeu ficou super conectado com ele, porque é isso, essa linguagem, né? As meninas com a Alice. Alice já, assim, muito surpresa e querendo entender o francês e percebendo que talvez ela possa ir para fora. Ela não tinha pensado nisso ainda. Era algo muito distante, de repente virou algo... de repente dá, né? Ela me olhava assim... Isso para mim também era de uma beleza imensa, ver os dois, cada um num mundo diferente de encantamento, sabe? E a gente ficou 2 dias lá, resolvimos descer para casa de Vinícius, porque aí eles deram o caminho das pedras pra gente, né? Porque nada como um francês falar, olha só, vocês estão fazendo um programa de turista. Não que não seja legal, até porque eu adoro, tipo, Torre Eiffel. Quem quiser dizer que, não, gente, amei. Louvre, aquele passeio no Sena, né? Meu Deus, eu fiquei assim, tipo, tava chovendo. E foi lindo, lindo. Ver aquela torre toda, tipo, Emily em Paris, sabe? Eu e a Alice ficávamos, mãe, olha isso. É demais, assim. Muito bonito. Então eu curto também esse tipo de programa. Mas, diante do tempo, quando eles nos trouxeram, cara, deixa o motorhome tinha uma questão de altura. Então não entrava em alguns lugares. A gente passou um perrengue numa cidade para chegar, inclusive, lá no Natal, que não passou. Tivemos que voltar, aí a possibilidade era entrar no terreno de uma pessoa para poder fazer um retorno, uma ré, com carros vindo em direção a gente. Não dá. Então essa questão da altura era uma questão considerável, que a gente não relevou em consideração, a gente queria sair entrando em tudo que é cidade, não dava, limita. O próprio Paris, a gente tentou depois ir fazer um outro passeio no último dia que a gente estava lá de motorhome, não deu, tivemos que ir embora, porque o camping que a gente ficou era afastado, né? Depois dos dias que a gente ficou no Airbnb, no hotel, na verdade. Mas que parecia mais uma pousada, mas tipo um hotelzinho. Super francesinho, sabe? E aí, gente, dali em diante foi uma sucessão de momentos assim. Aí fomos para a cidade deles, Vinícius sugeriu que a gente deixasse o carro lá, nosso trambolho, que a gente pegasse o carro dele e fôssemos para cidadezinhas pequenas conhecer Paris. A essa altura do campeonato, o Romeu já estava muito encantado com a vivência, porque eles têm um restaurante nessa cidade. A gente já chegou lá, Vinícius cozinhando pra gente, as crianças começaram a ajudar no restaurante. Quando eu vi aquilo, assim, também foi um momento super... Tanto eu como o Jimmy, a gente se emocionou. A gente se olhou assim e falou, cara, o que tá acontecendo aqui, né? Porque essa coisa do servir é uma coisa bonita, né? Essa coisa de fazer pelo outro, de se ajudar. E as crianças entraram nesse movimento muito no fluxo. E aí daqui a pouco entravam os amigos deles, e a gente escutando e apresentavam, e a gente viveu, né, a região, sabe? É muito diferente. Encontramos alguns brasileiros e a gente queria saber como é que foi para estar ali tanto tempo. Conheci até um cara que era ator, cantor. Eu queria ter escutado ele, mas não deu tempo. Ele contou a história dele que eu achei tão bonita. Então tinha esse lugar assim de... Peraí, gente, que meu esporte tá querendo cair. Da vida e presenteando a gente com tanto. E aí a gente resolveu voltar para Barcelona porque esse casal, o Jimmy estava em contato com o Igor, né, que era casado com a Viviane,
a gente tá em Barcelona, se vocês quiserem vir pra cá e tal. E a gente, então vamos. Eles já estavam lá no camping. A gente já foi pra encontrar um camping já certo. Tudo isso já caminho aberto, né? Quando chegou lá, ficamos 2 dias com eles, em Barcelona. E aí passeamos juntos, tivemos uma vivência super gostosa. Teve um momento que a gente estava no motorhome, que a gente esqueceu alguma coisa e a gente ia se encontrar com eles. Eles estavam um motorhome atrás do outro, né? Que aí a mãe do Igor bateu na porta e falou: Ó, vocês querem uma comidinha? Eu vou fazer agora. Uma comidinha bem gostosa. A gente vai lá pro motorhome pra gente sentar e comer um negócio. A gente quer. A gente aceita. Era assim. A gente foi, trocamos uma ideia. Depois eu vi o Igor, Jimmy, Romeu e o filho dele jogando bola assim no pátio, sabe? Do lugar onde estava o motorhome. Tudo isso eu ficava, gente, que foda. Aí a gente tinha decidido voltar para passar Réveillon com Carol e Vinícius, né? Isso foi interessante porque a Alice falou para mim: ai mãe, eu sinto tanto de deixar eles. Eu falei: eu sei, filha, mas a gente quer passar com Carol e com Vinícius. E se a gente ficar aqui, a gente vai ficar por eles, não pela gente. Não que eles fossem pessoas ruins, vocês entendem? Mas essa conexão com aquilo que faz sentido pra gente e bancar isso não é fácil, gente. Hoje eu atendi algumas pacientes em que a temática era essa, que era bancar ser mal vista. Essa é uma temática que volta o tempo todo nos meus atendimentos. Porque é um exercício constante, a gente conversava sobre isso. Sobre assim como a gente exercita a musculatura de exercício físico, a gente precisa exercitar também esse lugar de dar limite e ficar com desconforto de ser mal vista, sabe? Tipo, é isso. Porque para mim faz mais sentido estar em outro lugar, com outras pessoas. Esse ano de 2025 foi um ano que isso aconteceu muito na minha vida. E em vários momentos eu me afastei de algumas pessoas. Eu ficava questionando o fato de que, tipo, aonde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? E a vida, em muitos momentos, traz quando a gente está nesse processo, né? E não estou falando de perfeição, a gente entende que em vários momentos da vida isso acontece naturalmente. O outro vai embora e tá aparecendo meu spot ali. Não queria que aparecesse, gente. Poxa vida, era aparecer só a janela. Tá vendo? Bom, agora já era. Próxima vez eu dou uma ajeitadinha melhor, tá? Peraí, eu quero ajeitar. Não queria que isso ficasse aqui, não. Peraí. Vou ver se pelo menos melhora essa aqui. São muitos detalhes para uma única ser humano, né? Então vamos nessa. Então, aí eu tive essa fala com a Alice, né? Porque isso são coisas que eu faço questão de falar para os meus filhos, de trazer a narrativa do que está acontecendo, entende? Do que ficar, não, é porque, na verdade, a gente fica então, ou então a gente prometeu pro pessoal lá. Não, a questão é que a gente quer ir, sabe? Aí teve uma coisa também de que rolou muito, porque eles foram muito solícitos com a gente, né, Carol e Vinícius. E, e eu via a Alice comentando: mãe, a gente tem que retribuir, a gente tem que retribuir. Eu falei: minha filha, a gente já está retribuindo também. A gente pode sim, né, ter essa vontade de, em outros momentos, receber eles ou retribuir, né? Sim, mas a gente já está fazendo isso porque a gente também é muito legal. A gente também está aqui sendo quem a gente é, entendeu? A gente não tem que retribuir na mesma moeda, da mesma forma. Pode ser de outra forma. E aí, a gente foi, passamos o Réveillon congelando, que é o Réveillon que a gente passou na cidade deles, né? A gente ficou numa festinha de interior mesmo. E tava assim, tipo, cara, que friaca ali. A gente pegou um frio de doer a alma. Aí fomos pra casa deles e a gente viveu muito a experiência do restaurante, que foi incrível. A culinária de Vinícius numa disponibilidade de cozinhar pra gente, assim, de um jeito muito bonito, sabe? Que eu fiquei muito emocionada também com isso. E aí
foi aí que a gente deixou com eles, deixamos o motorhome lá e pegamos o carro de Vinícius e fomos numa cidade perto visitar um amigo de Jimmy. E depois a gente encontrou também um pessoal que morava em Perpignan, que é uma cidade perto, os casais que eu tinha falado do Natal, que foi muito legal assim ver os meninos se movimentando para cozinhar pra gente, para encontrar, para mostrar ponto turístico. Nina, que a gente tipo queria botar ela dentro de uma caixa, a gente ficava brincando, não, vamos pegar a Nina e botar numa caixinha, porque ela francesa tentando falar português, né? É muito fofo, no caso dela especificamente. E aí a gente teve o olhar de Carol, deles, da cidade, dos lugares, né? Carol fazendo questão de mostrar pra gente, oh, isso aqui é legal, isso aqui não é. Isso é muito maravilhoso, gente. Então a gente teve essa experiência, sabe? Mas o que eu queria trazer mesmo de tudo isso é esse lugar de que quanto mais a gente faz escolhas difíceis, porque não são fáceis, é babado. Eu sei que é porque eu vivo isso no meu corpo. E principalmente meu trabalho com análise bioenergética me trouxe muito essa percepção de lidar com as minhas emoções, né? De ter práticas corporais que me tragam para mim emoções que não são emoções que não são tão bem-vindas, né? Como a raiva, por exemplo. Acessar no processo da terapia, mas você está sentindo raiva, tá? Então vamos dar vazão a essa raiva. Do que, ai, né? Então quanto mais eu exercitei esse lugar na bioenergética, não só através da formação, que eu estou concluindo agora em agosto, como nos atendimentos que eu faço, como na minha própria terapia, eu faço terapia na linha de análise bioenergética há 5 anos, então sentir isso me fez ter mais conexão com com as sensações, entende? Que é isso que eu falei para vocês, de se sentir viva. E aí eu fiquei pensando, né, quando eu vim falar sobre tudo isso, peraí, que a gente também se distancia muito do corpo, porque esse é um lugar, né? Eu estava falando com uma paciente sobre isso, ela falando que ela tinha uma pessoa que ela não gostava de encontrar. Aí eu falei, como é que você sente no corpo? Ela, ai, Jana, sinto. E a gente falando o quanto, eu falando para ela, o quanto traz ansiedade a gente conviver com gente que não nos faz bem, entende? Onde a gente tem que ter esse gasto energético. Ai, lá vai eu encontrar essa criatura. Aí a gente está se medicalizando e com números diagnósticos, não que isso não tenha o seu lugar. E muitas vezes a gente não olha para esses processos, para essas pessoas, para os lugares que a gente está, sabe? E o corpo, para mim, gente, ele virou um lugar muito espiritual mesmo, porque assim, quando eu me volto para aquilo que eu sinto, eu me volto para minha própria existência. E isso me deixa viva, sentindo a vida, sabe? Então a espiritualidade para mim ela mora no corpo. Ela tem uma conexão muito grande. As minhas escolhas hoje são muito pautadas assim, eu vou fazer agora, por exemplo, eu vou fazer um grupo terapêutico através do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E a escolha desse projeto veio num lugar de sentir assim. Falei, caramba, isso está fazendo sentido. Eu vou me jogar nisso. Peraí, rapidinho. É um livro que eu já li há algum tempo, que me fez refletir sobre muita coisa, até porque, através da minha formação, né, não diria uma carreira, mas de ter trabalhado como atriz, eu trabalhei muito a palavra, então a percepção do que está sendo falado, e o livro, ele tem assim, os contos, eles são arrebatadores. Você pode ler aqueles contos inúmeras vezes e cada hora vai aparecer num lugar diferente. O poder da palavra, né? Também, não só da história, mas da palavra. Eu vi muito isso agora na peça do Gregório Gourvier, né? Gourvier. Ele estava aqui em Salvador, O Céu da Língua. Gente, assistam essa peça. Que cara incrível, que roteiro. E ele falava justamente da palavra, né? Do quanto a gente usa palavras, por exemplo, para não lidar com o mistério da vida, que é a morte. Enfim, dentre outras coisas. E aí, eu estava falando, assim, do grupo. E o grupo me veio muito nesse lugar, sabe? De, tipo, sentir no corpo. A gente fica muito na razão, né?
Então, quando a gente vivencia a vida, essas escolhas de pessoas, ou de lugares, de como a gente contempla, é tão importante a gente se permitir sentir, sabe? Acho que isso faz uma total diferença, assim. Então, é isso. No geral, vou falar primeiro do grupo. O grupo vai começar na primeira semana de março, então a gente está agora com o primeiro lote. Depois me manda mensagem lá no WhatsApp. Eu vou colocar no WhatsApp, na nossa comunidade, que o link está aqui. Lá a gente tem as informações dos lotes. Então aproveita esse primeiro lote que está mais barato. A gente começa na primeira semana de março. Tá tudo explicadinho no grupo. Então não deixa de entrar para você ter essa informação e aproveitar essa oportunidade. A gente vai estar juntas. Vai ser online. Então, de onde você estiver, você pode estar. A gente vai, além desses encontros online, para quem estiver em Salvador, a gente vai ter um encontro por mês, que vão ser encontros culturais pela cidade. Eu estou fazendo uma curadoria de lugares que eu quero que a gente vivencie, desde de lugares ancestrais aqui, de mulheres que construíram e têm um olhar muito especial para a história da Bahia, né, que tem uma história no Brasil muito importante, como também vivências como aula de dança afro no Pelourinho, roda de samba. Eu quero que a gente também vivencie algumas coisas fisicamente juntas, que é essa questão da cultura mesmo. E eu vou incentivar vocês, não só através disso, mas de filme, de peça de teatro, como essa mesmo que eu acabei de falar, na cidade de vocês, para que a gente possa, para que tudo isso também possa atravessar a nossa narrativa, os contos, os nossos processos. É um lugar. Esse livro, gente, é um livro que para mim ele é uma bíblia, assim. Ele tem um poder de aprofundar e perceber o quanto a gente foi criando máscaras e proteções para não olhar para toda a potência que a gente tem, sabe? É muito especial esse livro. E atrelado a esse projeto também, eu atrelei intercâmbios culturais. Eu quero muito que a gente vá juntas para alguns cantos desse planeta, que a pessoa sonha alto. Inicialmente vai ser aqui no Brasil. Esse ano eu estou vendo ainda para que lugar a gente vai, mas em setembro a gente está indo para a Amazônia, que aí vai ser fechado para mães, que já era um projeto anterior a esse, né? Mas também, se você é mãe, não perde essa oportunidade, conversa comigo. E se você não é mãe, mulher, a gente vai ter outros encontros culturais, outros intercâmbios culturais que vai acontecer também esse ano ainda, que eu tô vendo para onde que a gente vai, tá bom? Em breve vocês vão ficar sabendo mais. O que mais? Com relação ao motorhome, eu tô dividindo isso lá com a Alice no feed. Realmente é desafiador. Eu até falei lá do quanto ficar 17 dias eu considero uma grande loucura, mas de repente você conhece alguém que viveu uma experiência ótima também esse tempo. Para mim, mais de 5 dias é muito, por tudo isso que a gente vem conversando no feed, pela questão do sono, pela questão do perrengue, de descer, pegar caixa de xixi de cocô para jogar fora, ter que encontrar um lugar onde tenha tomada, o carro poder quebrar, o carro não tá aquecido, enfim. Eu não considero isso aventura, gente. Aventura pra mim é outra coisa. Pra mim isso é perrengue. Perrengue já, tipo, vai ter perrengue, entendeu? Aventura é uma coisa que você se joga e você não sabe, né? Tipo, não é. Pra mim, eu não acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Enfim, é isso. Eu não quero ir embora, né? Não. Tem mais alguma coisa pra dar de recado pra vocês? Acho que não. Bom, comentem aqui embaixo. É importante que vocês me deem esse feedback de o que marcou aqui. Manda para aquela pessoa que está querendo viajar de motorhome e também para a galera que tem essa dificuldade, né, de olhar para aquilo que faz sentido, para essas escolhas mesmo de com quem a gente precisa estar. Se existe algo que eu quero ainda fortalecer esse ano, é esse lugar. Se existe um lugar que a gente pode ter controle, é com quem a gente anda. Acho que essa é a mensagem desse podcast dessa semana, tá bom? Cheiro e até a próxima.